Testamento de carreirinha, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o enviado de Deus aos homens. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos discípulos helenistas, gregos, contra os discípulos de cultura hebreia, judeus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo preteridas, esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós, que fomos chamados para ensinar o Evangelho, abandonemos a palavra e o ensino para nos preocuparmos com as mesas, com a distribuição dos alimentos. Nós temos a prioridade do ensino da palavra. Mas olhem, irmãos, escolhei dentre vós 7 pessoas de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço de mediação entre as viúvas, distribuição dos alimentos. E quanto a nós, os apóstolos, sim, nos consagraremos à oração e ao ensino da palavra do Evangelho. O parecer agradou a toda a comunidade. E então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também escolheram a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Foi uma escolha da comunidade. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, consagrando-os àquele ministério de ajuda e serviço aos mais necessitados na comunidade. E crescia a palavra de Deus. Com essa nova medida, foi uma dimensão nova do Evangelho que cresceu na percepção deles. Por isso se diz crescia a palavra de Deus, porque cresceu o seu aplicativo, a sua experiência e a sua validação como palavra que atinge todas as dimensões da vida e traz solução para as realidades mais práticas do cotidiano. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, um dos 7 que tinham acabado de ser escolhidos pela comunidade, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Além de socorrer os necessitados, ele era cheio desse carisma e desse dom de graça e de prodígios e grandes sinais. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, da igreja local, da assembleia local, sinagoga chamada dos Libertos, uma sinagoga de sirineus, de gente prevalentemente da África, também dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e reuniram-se, sinagoga dos libertos, para trabalhar contra a liberdade da graça de Deus na vida de Estevão. E discutiam com ele. E não podiam, todavia, resistir à sabedoria
e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens que deram grana para os caras dizerem isto: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra o Deus dos hebreus. E assim sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, os acadêmicos da religião, todos. E investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram diante do Senado da religião, o Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, compradas, que depuseram e disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra o templo, contra a religião, contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, lá de Nazaré, da Galiléia, destruirá este lugar, este templo, e mudará os costumes todos que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Senado da religião, os presbíteros, os líderes, os sacerdotes, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim o que dizem a teu respeito? É assim que ensinas? Estevão, porém, lhe respondeu: ó varões, irmãos e pais de Israel, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele ainda morava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, em Babilônia, e foi habitar em Harã, e dali, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, a terra de Canaã. Nela não lhe deu herança, não deu herança a Abraão, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse da terra e depois dele a sua descendência, embora Abraão não tivesse filho, e nem herança, nem a quem deixar tal herança. E falou Deus a Abraão que a sua descendência seria peregrina, nômade, em terra estrangeira, muito tempo, onde seriam escravizados, maltratados, por 400 anos, como aconteceu no Egito. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão dali e me servirão nesta terra que eu estou dando como promessa a Abraão. Então Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão, que marcava esse pacto. Assim veio a nascer Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia, e de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas de Israel. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com José, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação também. E os nossos pais, não achando comida nem mantimentos, saíram dali à procura de subsistência. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais até o Egito. Na segunda vez, José, que estava lá e eles não sabiam, davam-no por morto, e eis que ele se tornara o governador de todo o Egito. José se fez reconhecer da segunda vez aos seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é,
75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém, posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro faraó que não conhecia José. Este outro tratou aos judeus com astúcia e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Tudo o que os egípcios sabiam, ensinaram a ele. E ele se tornou poderoso em inteligência, palavras, obras e feitos. Quando completou 40 anos, veio a Moisés a ideia de visitar seus irmãos, os hebreus, os filhos de Israel, que viviam sob a orientação de Faraó sobre o domínio, não orientação sobre a escravidão do Egito. Vendo um homem tratado injustamente, um hebreu, Moisés tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos mais 40 anos, apareceu a Moisés no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, ó Moisés, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar aquela visão da sarça que se queimava e não se consumia. Disse-lhe o Senhor: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vi com efeito, disse o Senhor, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus a eles mesmos, aos hebreus, como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem os nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, irmão de Moisés:
faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei no monte, fizeram para si um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, com a idolatria e com o que praticavam sob o pretexto daquele culto de orgias. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, a demônios, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar no deserto? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia, vos tirei do Egito e vos mandarei para além da Babilônia, exilados. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, segundo uma maquete revelada, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, o templo. Entretanto, não habita Deus Altíssimo em casas, em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Como quereis fazer uma casa para mim? Homens duros de coração, incircuncisos, homens que não acolhem o pacto da sinceridade e que têm os ouvidos entupidos. Ouvi, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Foi assim desde o início. Assim como fizeram os nossos pais, vós também o fazeis. É o mesmo DNA de rebelião. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Basta surgir alguém falando em nome de Deus que vocês organizam o seu grupo religioso para persegui-lo. Sim, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram, sim, os vossos pais, os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do Cristo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão, cheios de ódio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a glória de Jesus, o Cristo, que estava à direita do Todo-Poderoso. E então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, que não viam nada, isso era uma visão de Estevão, eles, porém, ouvindo isto, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, disseram: não,
Jesus, à destra de Deus, é blasfêmia. E unânimes lançaram-se contra Estevão para linchá-lo. E agarrando-o, lançaram fora da cidade de Jerusalém, porque dentro da cidade não era permitido haver morte e nem apedrejamentos. E fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem, genial, inteligente, por todos respeitado, chamado Saulo de Tarso, que viria depois a ser chamado de Paulo. E apedrejavam Estevão, e Paulo assistia, guardando-lhes as vestes, enquanto Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se Estevão, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado contra mim. E com estas palavras de perdão, Estevão adormeceu nos braços do Pai e foi levado para a glória da eternidade. E Saulo, que guardava as roupas, consentia com a sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os 12 apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, tardiamente, anos depois. Porque até então eles não tinham obedecido o Evangelho, o ensino de Jesus que dizia: pregai em Jerusalém, tanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois do Pentecoste, eles entraram num estado de congestão comunitária, ficaram anos ali, não foram a lugar nenhum. E a morte de Estevão foi preciosa quanto a forçá-los a saírem daquele lugar que se transformara num bolsão de paralisia missional, e por causa da perseguição eles foram dispersos e tiveram que pregar em outros lugares. Portanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, se encheu de um ânimo homicida e assolava a igreja para todo lado, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esta foi a leitura de hoje do Evangelho do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.